né? Iniciando nossa aula aberta. Os demais que vão chegando posteriormente, né? Vão, vão agregando, vão sendo aí aconchegados. Nosso debate de hoje é sobre o livro O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de se Relacionar, da nossa autora Sobonfu Somé, né? Ela que é ali nascida e criada em Burkina Faso, um território que era chamado anteriormente, deixa eu só permitir aqui o Gabriel, seja bem-vindo, Gabriel, de alto volta ou volta superior, vou projetar aqui o mapa para vocês, né? Membro iniciado de um grupo, um grande grupo étnico chamado Tagara, já ouvi também pessoas falando, né, povo Tagará, ou Tagarra, mas Tagara, certo? Então, ela foi instruída pelos anciãos, ela foi instruída pelos iniciados, pelos mais velhos, né, pelos ingéles ou griots daquela região, certo? E ela traz nesse livro uma ideia que nos conecta, primeiro com a ideia de espírito, né, que eu acho que eu ainda não abordei nas nossas aulas abertas. Ela trabalha, sobretudo, com um tema também da intimidade. Nesse livro, ela apresenta outros prismas, outras formas de se relacionar, que são diferentes das formas pautadas pelo Ocidente, né? Antes de falar propriamente do espírito, eu vou falar de algo que antecede, que eu acho que é central, certo? Que é a ideia de ancestralidade, que ela está povoando o tempo todo o livro, mas ela não cita diretamente, então eu vou pincelar aqui rapidamente para vocês, certo? Sobonfu, ela já desencarnou, né? Ela morre em 2017, certo? Então, aqui nesse livro é um compilado de vários ensinamentos. Então, ela não é uma pessoa de fora que vai falar da comunidade. Ela é uma pessoa que vivenciou, que não só teorizou, mas ela foi iniciada em determinados processos. Então, é uma descrição muito legítima. Claro que a gente vai tratar aqui de não essencialismos, certo? Mas ela trata de coisas muito interessantes, voltado para o relacionamento, voltado para a questão do coração, voltado também para essa questão de ver o outro de uma maneira espiritual. E esse outro é o parceiro, a parceira e a comunidade, que é outro tema muito central ao longo do livro. Então, ao longo da minha exposição aqui, gente, eu vou fazer alguns apontamentos de alguns trechos do livro, eu separei alguns tópicos. Muito provavelmente a gente não vai esgotar o livro todo em uma aula, porque de fato é muita coisa. Eu espero que haja também essa troca, esse debate. Você pode mandar sua mensagem no chat, você pode erguer a mãozinha aqui e a gente abre o microfone, você fala brevemente. Isso aqui é um espaço mesmo de socializar a ideia, uma aula aberta, é um espaço que a gente faz essa troca genuína. Então, vamos lá, né? Começar a entender esse livro primeiro sobre a ideia de Dhamma, né? O Dhamma é esse nome, esse lar da tradição. Então, se você perguntar para alguém, certo, da cultura da Gara, seja ele de Burkina Faso ou de outros territórios ao redor, ele vai sempre falar desse local, né? Como se todos tivessem vindo de lá. Ela deixa isso bem explícito logo no início do livro. Eu mandei o livro lá, uma cópia em PDF. Alguém teve acesso? Alguém leu o livro? Se sim, responde aqui no chat. A outra coisa que eu sempre faço, e hoje eu esqueci, é perguntar de onde você está assistindo. Tem uns rostinhos aqui que já são conhecidos, já estavam nas outras aulas abertas, já foram meus alunos em algum curso, certo? E eu gostaria que vocês dissessem aqui, você que é a primeira vez aqui na nossa aula aberta, dissesse de onde. E a galera que está aqui no Instagram também, que agora temos uma live rolando também no Instagram das aulas abertas. Mas a interação massa é aqui com vocês no Meet. Então, quem puder dizer, eu agradeço. Certo? Então,
Todo esse território que eu vou espelhar para vocês aqui, que é o território de Burkina Faso, ele tem essa orientação primeira, antes do processo colonial, antes do colonialismo, né? Hoje eles falam, além de 4 idiomas tradicionais, eles falam o francês e eles falam também o inglês, certo? Então tem um processo aí de colonialismo muito forte. Esse território, Contagem, Minas Gerais, já li o livro, de forma parcial, bacana, claro. Então a gente vai dialogar aqui, você pode trazer suas observações também, vai ser muito bacana. E aí, né, a primeira coisa, né, os antecedentes do livro. Primeira coisa, a ideia de ancestralidade, tá, galera? É uma palavra que ela vai usar pouco, mas está muito presente. Por quê? Dentro de algumas culturas africanas, certo? Essa ideia do pertencimento a algo maior vai ser muito forte. Eu abordo muito isso dentro do curso Movimento Sankofa, onde eu faço toda a arquitetura do que é ancestralidade. Ancestralidade é aquele que veio antes, de maneira direta. A ancestralidade é aquela tanto do campo familiar mais imediato, seus avós, bisavós, tataravós. Tem aquela ancestralidade mais longínqua, que é aquelas pessoas que são os primeiros da comunidade. Então, dentro da perspectiva tradicional de muitos povos africanos, essa ideia de possibilidade de você cultuar, reverenciar os mais velhos da comunidade como um todo, então vai estar sempre presente. Outra coisa é essa ancestralidade maior por parte da espiritualidade. Dá o exemplo da cultura banto, certo? Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Contagem de Minas Gerais, né? Itapeva, aqui também no interior de São Paulo. Bacana. Essa ideia de ancestralidade maior, que é essa ideia de conexão com a natureza, certo? E aí vem alguns espíritos primordiais, certo? Alguns ancestrais que cuidam, e uma ancestralidade maior, caso, por exemplo, da cultura banto, que a gente tem muita proximidade aqui, a gente vai ver os inquices, certo? Até chegar nos ancestrais primordiais. Então, isso tudo é ancestralidade, e ninguém está livre dela, certo? Está todo mundo conectado por ela. Então, uma vida que honraria a ancestralidade seria uma vida boa, certo? Então, isso vai estar sendo um dos temas centrais do livro, essa ancoragem maior, porque quando ela traz o espírito, galera, que é a ideia central do livro, qual a ideia central do livro? Vamos pegar do título, o espírito da intimidade, ensinamentos ancestrais africanos sobre maneiras de se relacionar. As maneiras de se relacionar, todas estarão conectadas diretamente com isso que ela chama de espírito. E esse espírito, gente, desassociem da perspectiva ocidental, moderna, cristã, de falar de espírito, tá? Aqui a gente está falando de um espírito que ele está na completude da existência, desde os elementos da natureza até a sua existência e a sua conexão com o outro. Ponto. Rodrigo, vai perpassar pelo campo da religião aqui? Não necessariamente, mas talvez para nível de exemplo seja interessante a gente falar de algumas perspectivas religiosas. Mas não é o foco. Apesar do povo da Gara ter os seus rituais iniciáticos, ter sua própria tradição, certo? Ela fala isso aqui de maneira muito ampla. Tem um capítulo específico que ela vai falar das iniciações, mas sem dar detalhes, porque iniciação também não se fala, né? Você quer passar por um ritual iniciático, vai viver, certo? Não é o caso aqui. Vale ressaltar que essa cultura, ela vai sofrer com o colonialismo, tá, gente? Então, ela vai sofrer ali com o êxodo, certo? A juventude vai se desassociar disso tudo que ela está falando. Então, ainda assim, existem alguns resquícios, né? Dentro do continente africano, a gente encontra hoje, como alguns estudiosos falam, cerca de 8% da população que ainda, de alguma forma, tem uma conexão com as perspectivas tradicionais, do continente como um todo, mas isso vai se perdendo por conta desse jugo colonial. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Então, é uma mudança, gente, de paradigma na cosmovisão. Entenda que quando eu falar alguns conceitos aqui, é um paradigma de cosmovisão que é totalmente da ocidental moderna.
certo? Aqui a gente está tratando, é como se revirasse o mundo de cabeça para baixo. Aqui ela está trazendo uma outra visão que é muito mais sensível. Ela está trazendo uma visão que é muito mais conectada com a natureza, e essa natureza que, diferente da nossa sociedade, que é uma sociedade, para usar uma linguagem mais materialista, reificada, uma sociedade que coisifica pessoas e que coisifica a própria natureza, a gente transforma a natureza em commodity, somente em produto, certo? Aqui ela ainda está falando de uma cultura, de uma tradição, de um povo que vê a natureza como algo vivo, certo? E aqui a gente não está nesse lugar de fazer um juízo de valor, se é atrasado, se é moderno, não. A cosmovisão, particularmente, que eu acho linda, certo? E que tem muito a nos agregar, né? E que a gente pode utilizar, sim, alguns desses elementos aqui para incorporar na nossa vida cotidiana. Claro, né? Entendendo que o mundo hoje é diferente, mas é possível, sim, até para a gente repensar a forma como a gente se relaciona com o outro, repensar papéis de gênero. Ela vai trazer aqui reflexões muito profundas, que é da tradição da Gara, que só as teorias mais recentes, os debates acadêmicos mais recentes, trazem sobre o que é essas performances de gênero. E ela já traz aí um ensinamento que é muito antigo, que é muito ancestral. Então, essa cosmovisão. Outra coisa que é central nesse livro, gente, é a ideia de comunidade. Ela vai descentralizar esse relacionamento somente da conexão de duas pessoas. Ela vai trazer essa ideia de relacionamento com a perspectiva que é uma perspectiva de conexão direta com uma comunidade maior. Todas as pessoas da comunidade são responsáveis pela conexão desse relacionamento. Deixa eu só ver aqui o chat, se alguém disse alguma coisa. Pessoal mandando boa noite, Débora, seja bem-vinda de novo. Débora está aí com a gente já há um tempo, assistindo às aulas. Né? De foco no espírito. E aí, o que ela está chamando de espírito? Né? Ela está falando de, primeiro, reconhecer que é algo que só é possível com uma vida em comunidade, uma vida em aldeia, uma vida que no mundo ocidental, do centro urbano, da sociedade capitalista é muito difícil, certo? Porque as nossas relações elas vão se esvaziando, elas vão ganhando alguns intermédios que são muito frios, né? E aí vocês vão concordar que a forma de se relacionar hoje ela é cada vez mais distanciada pela demanda cotidiana, certo? Pela demanda cotidiana que eu digo é a demanda de trabalhar, de fazer dinheiro, é a demanda de muitas vezes fazer muita coisa ao mesmo tempo para buscar um ideal não só de performance, mas de vida que foi nos colocado. Então é diferente, é uma vida desconectada. Não sei se vocês aqui, como eu, são do interior, tem família no interior, é onde a gente ainda encontra algum resquício de humanidade, do ponto de vista de coletividade. As comunidades do interior, a gente ainda encontra troca, a gente ainda encontra ainda um final de tarde com sorrisos e uma conversa mais leve. Não sei se alguém aqui, aliás, sei sim, tem algumas pessoas aqui que são de terreiro, estão dentro do terreiro, se é de fato esse terreiro que faz essa prática tradicional, tem também essa ideia de comunidade muito solidificada como um pilar. No mais, está todo mundo dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, dentro do seu condomínio, tentando não surtar, certo? Então, ela vai falar que essa prática mais espiritualizada de vivência da comunidade só era possível lá. E ela vai falar que até os próprios jovens, quando saem de lá para estudar na metrópole, muitos eles até deixam de voltar e visitar a comunidade. Aquele modo de vida da comunidade passa a ser estranho, certo? O colonizador faz isso, né? O ideal é o ideal colonizador. O modelo civilizatório ideal é o do colonizador, então, ó, estava lá é atraso, tá? É atraso porque não tem os nossos livros, é atraso porque não tem as nossas vestimentas, ela toca nesse ponto também no livro, né? Ela vai falar da questão das vestimentas, né? O ocidental vê talvez a mulher da Gara ali em algum momento com seus seios expostos e ele vê somente a conotação sexual daquilo. Aí aqui também eu não estou romantizando e falar que a gente tem que voltar. Não. Mas é entender essa perspectiva diferente, tá, galera? Então, Dagara vai estar ali, né? Ou pelo menos a aldeia dela vai estar ali a uns 300 quilômetros de Uganda, né? Uma região que, por muito tempo,
era de cultura de subsistência, era de cultura de agricultura, eles não tinham esse pensamento de produção para excedentes, né? Por mais que muitas pessoas insistissem, certo? E aí vem a própria ideia de terra. A terra, eles vêm com o espírito também. Então, essa conexão com a terra não é somente aquilo que vai dar um alimento para o físico, mas é o próprio alimento espiritual. Tanto que até a forma de subdivisão política vai ser ancorada também no pensamento da divisão dos elementos da natureza. Olha só que interessante. Vai ter um conjunto de anciãos, são 10, 5 homens e 5 mulheres, eles são eleitos pela comunidade. Essa comunidade deposita uma esperança e, sobretudo, uma confiança nesses anciãos, e ela até fala, né, até brinca, né, pô, ninguém quer ser um representante, um chefe, né, porque a figura do ancião tem muita responsabilidade. Ele não para de trabalhar, porque se acontecer alguma contenda, algum problema, na madrugada ele vai ter que ir lá, né? Do jovem ao velho, ele vai ter que tomar conta, né? E aí, quando morre um ancião, seja ele um homem, uma mulher, tem todo um processo de escolha desse novo ancião, que é orientado também pelos rituais. Outra palavra-chave do livro, tá, gente? Ela vai bater muito na tecla dos rituais, porque tudo faz parte de iniciação. Tudo faz parte de uma consulta, que pode ser oracular, ou pode ser também a outros mistérios. Ela nunca vai dar detalhes totalmente, obviamente, dos rituais, mas ela vai passar que para cada situação tem sim um ritual. Isso é muito importante para a cultura da Gara, para a cultura que ela está tentando trazer aqui. E eu vou trazer aqui para vocês uma pequena leitura sobre essa ideia dos 5 elementos, que ela traz muito forte no início do livro, e eu achei uma passagem muito interessante para a gente entender um pouquinho simbolicamente o que, que é isso. E aí, quem tem um livro, quem vai ler depois, você vai lá no capítulo, no primeiro, né, que ela vai falar sobre uma canção do Espírito, no final da página 22, início da página 23, vai ter uma passagem que é a seguinte. Ela vai dizer assim, só voltar aqui. A família na África é sempre ampla. A pessoa nunca se refere ao seu próprio primo como primo, porque isso seria um insulto. Então ela chama seus primos de irmãos, irmãs, seus sobrinhos de filhos, seus tios de pais, suas tias de mães, o marido da irmã é seu marido também, mas calma lá, organize isso depois. E a mulher de seu irmão é sua mulher. As crianças também são estimuladas a chamar as outras pessoas de fora da família como mães e pais e irmãs. Na aldeia, as grandes famílias vivem juntas, as mulheres dormem um de um lado da casa e o homem do outro, e as crianças podem dormir onde quiserem, não sofrem restrições, até atingir a adolescência, elas podem dormir com as mulheres hoje, passar amanhã para o setor dos homens ou dormir com os avós até uma certa idade, que é a idade das iniciações, que para a mulher era na no período da primeira menstruação, e o homem quando ele começava a atingir a puberdade. Uma ideia de comunidade, de criação em comunidade. Rodrigo, isso daria para replicar hoje? Não necessariamente, mas uma coisa é interessante. Às vezes as pessoas falam de maneira romântica, né, citando aquela frase célebre que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. A famosa rede de apoio, que a nossa sociedade não tem. Nossa sociedade, modelo ocidental, patriarcal, muitas vezes sobrecarrega a mulher. Se ela não tem uma estrutura familiar que é capaz de ajudar, ela acaba criando aquela criança sozinha. E tem fatores de classe, raça e gênero sendo incorporados, sendo interconectados nisso tudo, tá, galera? A gente não pode ser ingênuo, certo? Os homens abandonam, a sociedade sobrecarrega a mulher, ela ocupa o mercado de trabalho,
ela ocupa as funções domésticas, ela ocupa o papel de referência na criação da família, enquanto o homem muitas vezes fica sem fazer nada, certo? Isso é um modelo ocidental. Isso é um modelo patriarcal e que, sobretudo no sul global, sobretudo em países onde a desigualdade é absurda, isso vai sobrecarregar um grupo muito específico, sobretudo a mulher negra periférica, certo? E a gente olha um modelo africano tradicional que é totalmente oposto. Uma participação coletiva, uma participação holística, uma participação que subverte tudo isso que a gente vê como modelo para a gente. Né? Não sei se vocês pensam, mas olha o saber, esse aqui é um, né? Mas olha, imagina a quantidade de saberes que nos foram furtados, imagina a quantidade de costumes que nos foram furtados, né? Então, por conta desse processo de colonização, de apagamento sistêmico, de racismo. Então, textos como esse existem vários outros e vários outros pensadores e pensadoras africanos que não chegam até nós, né? Território afrodiaspórico e um território que precisa de outras referências de maneira urgente. Mas que só é um apontamento meu. Vocês, inclusive, são livres para discordar, tá, gente? Não estou aqui nesse local de detentor da verdade, certo? Nossa sociedade ocidental herdou a cultura do individualismo. Ó, essa intervenção de Débora, gente, vocês podem fazer o tempo todo, tá? Eu leio, eu consigo acompanhar o chat. Se você quiser comentar algo, é só levantar a mãozinha. Nossa sociedade ocidental herdou a cultura do individualismo, o senso de comunidade quase não tem, é cada um por si. E, sobretudo, no neoliberalismo, né? O neoliberalismo, ele propaga isso violentamente, sobretudo hoje através das redes, né? O cada um por si, o faça você mesmo, essa ideia de que você é senhor de tudo, de você e do seu tempo, e você consegue, essa ideia também de, como eles gostam de falar, né? Até me esqueci a palavra, eles gostam muito de colocar, quando você consegue pelo esforço próprio, que na verdade ignora todas as estruturas sociais, né? Meritocracia, Felipe. Essa ideia meritocrática aí, né? Perfeito. Certo? E aí, vamos para a parte do relacionamento, né? Um dos primeiros tópicos que ela vai tratar é o tópico do relacionamento. E aqui ela começa a falar da vida a dois, ela começa a falar de como esse relacionamento precisa do abraço da comunidade, certo? E esse relacionamento ele começa primeiro com o espírito, ou seja, essas duas pessoas, na verdade, elas não são apenas pessoas, elas são pessoas no cotidiano prático material, mas antes de tudo elas são espíritos. Esses espíritos, primeiro, eles foram abraçados pela comunidade. Onde? Ao nascer. Onde? De maneira posterior, nos rituais iniciáticos, nos primeiros que se repetem todo ano. Na cultura da Gara, os rituais iniciáticos se repetem anualmente, ou quando a pessoa tem uma necessidade específica. Quando chegar no capítulo dos rituais, eu vou explicar um pouquinho do que ela traz, certo? Então, ela vai trazer o seguinte: a comunidade é o espírito, é a luz guia da tribo, é onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros, né? Realizam seus propósitos. Propósito é outra palavra que vai aparecer, porque para a cultura da Gara ninguém nasce aleatório, ninguém vive aleatório, ninguém morre aleatório. Todo mundo tem um propósito no mundo de colaborar, de somar, de desenvolver o espírito, desenvolver a comunidade. Então, todo mundo tem um propósito específico de vida. O casamento, inclusive, para eles é uma ideia de propósito, fugindo do ideal ocidental de romantismo, certo? O amor romântico, inclusive, é o criticado pela autora que a gente está trabalhando, ela vai explicar isso mais adiante, certo? E eu vou trazer aqui para vocês também. Mas o objetivo da comunidade é assegurar que o membro, é que eu vou ler a autora diretamente, seja ouvido e consiga contribuir com os dons que eu trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre.
E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um espaço para contribuir. A comunidade é a base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros. Agora imagina, num mundo onde você não trabalha o seu ideal de comunidade, como que você se desenvolve, como que você colabora com o mundo? Você não se desenvolve, você não colabora, você vive à mercê do que dizem para você fazer, geralmente é um agente externo, que é esse agente que domina. Vai ser o seu trabalho, vai ser o cotidiano do labor, e vai ser essa sociedade, né, que hoje é essa grande máquina de moer gente, certo? Então ela vai trazer essa questão, certo? Então o relacionamento com o espírito é algo que ela vai trazer também. Vamos ver aqui. Amei o livro e a percepção que eles têm do porquê relacionar com alguém que tem um propósito em comum. Ô, Gabriel, isso é complexo, né? Porque tudo é um desígnio do espírito e essas pessoas se complementam, né? Tem algum momento que ela fala que as pessoas se complementam no seu propósito, né? Elas vão se modulando, vão se ajustando e se ajudando. Engraçado, né? Engraçado não, faz parte da vida, mas a própria Sobofun-Somé, bem mais tarde, ela se divorciou, né? E agora? E essa treta? Pô, peraí, não é tudo orientado pelo espírito, por que ela se divorciou? Ela explica isso no podcast, depois os aprendizados com o divórcio, né, que ela teve, né, que também não é nada impossível. Inclusive, ela dialoga, né, com a cultura ocidental de uma maneira muito sofisticada. Ela traz pontos da cultura da Gara que a gente pensaria que estaria no alto grau de fruição da cultura ocidental, e para eles era uma coisa comum, ensinada na adolescência. Muita coisa que em determinados períodos históricos era um choque para a cultura ocidental. Falar da própria sexualidade, as questões do corpo, a cultura da Gara já tinha isso há muito tempo. Não era um tabu, porque não tinha o tabu que a perspectiva cristã coloca. Mas daí também tem a questão que às vezes tomamos caminhos diferentes, né? Ai, Deus, é complexo. Ô, Gabriel, pô. Porque seu espírito vai amadurecendo e o espírito do outro também, né? E tem várias questões, né? E ela vai falar disso também. Mas eu vou chegar lá, porque tem uma parte que ela fala de como a comunidade, como o mundo externo pode afetar no relacionamento internamente, né? Isso ela vai trazer também. Então, vamos lá, né? Outra coisa é a definição de espírito da intimidade, que dá nome ao livro. Né? Eu já falei para vocês do espírito da centralidade, que é o que comanda tudo, não só desse ponto de vista individual, religioso, mas do ponto de vista até de condução da sociedade, condução daquele grupo étnico que era os da Gara, mas eles entendiam que o espírito estava em tudo. Então, tudo era vivo, né? Diferente da nossa sociedade. Né? Nessa definição, né, ela vai falar que são executados, que a união de dois espíritos dá luz a um novo espírito, podemos chamá-los de espírito do relacionamento ou espírito da intimidade. Então, essa união dessas duas pessoas seria regida pelo espírito da intimidade. Olha que bonito. E ele é muito importante, porque age como um barômetro, né, do relacionamento e deve ser nutrido, mantido vivo. Se esse espírito morre, o relacionamento morre. Ou seja, não é algo dado. Apesar de ter todos, Gabriel, ter aquela conexão primordial, né, precisa ser nutrido. E ela vai falar como que se nutre isso. Tem os rituais, que faz parte da perspectiva religiosa deles, mas vai ter também as ações cotidianas. Ou seja, ela já condena o amor romântico. O amor romântico é uma ilusão, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para o pessoal do Instagram. Estamos falando do livro O Espírito da Intimidade, da Sobofun Somé aqui. Vale a pena vocês procurarem na internet. Tem outra perspectiva de relacionamento, certo? E aí o que ela vai dizer? O amor romântico é ilusão. Né? Você vai naquele afã, você acha que é só isso e não tem uma orientação mais profunda. É um amor romântico que estaria muito atrelado ao corpo e à mente, não ao espírito. E já o relacionamento pautado no espírito, ele além de ser uma conexão de duas pessoas que têm esse propósito de evoluir juntas, essas pessoas elas têm a obrigação de fazer o que é necessário para a manutenção. E aí entre os rituais, né, tem os rituais específicos, como eu disse, ela fala várias vezes, mas ela não vai dar o detalhe e nem deve.
e o cotidiano, certo? E aí vamos pensar, galera, como é que está o nosso cotidiano para a gente fazer esse processo de nutrir coisas positivas nos nossos relacionamentos? Será que a gente consegue fazer isso? Né? Hoje fala-se muito de tempo de qualidade. Como é que você tem tempo de qualidade se você não tem tempo? Se você está lá trabalhando 24/7, certo? E quando os relacionamentos são pensados no sentido de quais são os próximos passos que nós vamos dar, né? Será que hoje nós, quando nos relacionamos, a gente senta para ter as conversas difíceis, as conversas profundas, de maneira sensível, de maneira que a gente não quer provar o nosso ponto, mas que a gente quer entrar em um processo de encontrar o mínimo divisor comum, entendendo que esse espírito vai construir outro espírito, porque para os da Gara e para o que a Subofun mostra, esses espíritos juntos vão gerar outro espírito, que é a vida, que é um filho, que é uma filha, mais uma pessoa na comunidade, certo? Mais outra pessoa que vai participar dessa grande família que é a comunidade da Gara. Então, às vezes as pessoas, e para não confundir esse conceito de família, esse conceito de comunidade que ela traz com alguma perspectiva conservadora que está aparecendo por aí, viu, gente? Não, muito pelo contrário. Hoje em dia tem uma galera falando aí que ó, é para ter muito filho mesmo, não sei o quê. Não, isso aí é uma perspectiva reacionária de um novo movimento que está surgindo, ultraconservador, né? De um grupo da extrema-direita. Não, não é nada disso que ela está falando, não, tá? Deixa eu ler aqui quem colocou. Verdade, não temos tempo para nada. Ô, Luciana, tá complicado, né? Então, ela está falando dessa perspectiva, certo? Então, a gente vai um pouquinho mais adiante, que é o abraço da comunidade. Tanto a aldeia, aquele pequeno grupo, ele vai abraçar aquele novo casal e vai ajudar a nutrir aquele novo casal. E ela vai falar o seguinte: se tem algum problema da aldeia com um dos dois ou com os dois, muito provavelmente vai ter problema. E aí, não sei se já se relacionaram com alguma pessoa em alguma vez na vida que a sogra era chata, que a sogra pegava muito no pé de vocês. Isso é comunidade. A gente tem que ver a extensão, a família do outro como extensão, certo? Dentro dessa perspectiva de comunidade, são vários conjuntos que estão se reunindo. Como os gagaras estão ali entre eles, então é todo mundo comunidade. Mas e quando Joaquim das Couve junta com Joaninha ali da Cenoura, de locais totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes? Isso é possível? Que são perguntas, tá, gente? Eu não tenho essas respostas, não. Vocês que vão dizer mais tarde. Se essa pessoa que tem ali uma estrutura familiar muito diferente da outra, se essas famílias não se conversam, e acontece muito hoje, né? As pessoas se unem e vivem isoladamente. Já perceberam isso? Casais que se unem e vivem isoladamente, parece que as famílias, ou a família de um, a família de outro, fica mais distante. Claro, cada um tem seus motivos e etc. Mas ser de comunidade é cada vez mais difícil no mundo pós-globalizado e etc. E, mais uma vez, reiterando, galera, estou dizendo que a gente precisa voltar lá para o que era o povo da Gara, mas pegar alguns elementos e ver como que a gente pode refletir esses elementos no nosso cotidiano, tá? Então, quando ela traz, e aqui eu vou pegar um pouquinho lá sobre o abraço da comunidade, um pouquinho mais adiante, certo? Ela vai falar o seguinte: a ausência de uma verdadeira comunidade deixa o casal totalmente responsável por si e pelas coisas à sua volta. Assim, a possibilidade de atender suas necessidades fica reduzida. Por que que ela fala isso? Porque, às vezes, dentro da minha caixinha, dentro da minha bolha, eu não consigo ver amplamente os meus problemas. Eu preciso, às vezes, ter alguém para me orientar. Eu preciso de um olhar de fora, de uma pessoa mais experiente, espiritualmente mais evoluída. Eu preciso de uma consulta. Aí você foi para a metrópole, você está bebendo de uma fonte que é a do seu colonizador francês, você perdeu essa conexão espiritual. Inclusive, ela fala isso do ponto de vista energético também, ou seja, a pessoa perdeu a conexão. Perdeu a conexão, já ela está desestabilizada. Ela pode ficar desestabilizada financeiramente, pode, ela pode ficar desestabilizada do ponto de vista de saúde, pode, mas pior de tudo, espiritualmente,
certo? E aí você precisa recuperar a comunidade. Tanto que ela fala, olha, muitos jovens, quando saíram da nossa comunidade, que foram para a metrópole estudar, ficaram lá 20 anos, voltaram quando a coisa apertou, quando estava correndo muito risco. Aí eles voltaram para buscar a medicina, aí eles voltaram para buscar a tradição, aí eles voltaram para buscar o espírito de novo. Se desconectaram. Isso acontece para o casal também, certo? E, bom, né? Então ela vai trazer essa ideia da coletividade como matriz do espírito. Sem o coletivo, seu espírito fica fraco. E galera, não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe. Imagina você numa situação de trabalho onde o coletivo de onde você trabalha não é um coletivo muito bom, onde impera o individualismo, a mesquinharia, a fofoca, onde ninguém se ajuda genuinamente, é sempre com o jogo 3. Imagine você num coletivo, na sua universidade, por exemplo, onde está todo mundo querendo engolir todo mundo. Imagine você vivendo numa casa onde está tudo desestruturado. Então, não precisa nem por esse sentido espiritual, não. Vamos olhar para o sentido prático mesmo, para a gente ver como é que é, né? Então, é bem por aí, certo? Ela traz essa reflexão e é bem interessante. Bom, mais adiante, né, ela vai falar um pouquinho das crises. Isso é importante também para a gente pensar, né? Ela vai trazer, tá, todo mundo passa por problemas. Esses agentes espirituais juntos, né, essas pessoas, elas também vão ter as crises delas. Então, olha o que ela diz. Na maioria das vezes, as nossas crises são complicadas quando as mantemos escondidas. Elas vão crescendo a cada dia e depois começam a nos estrangular. E aí vamos pensando internamente, né, o que é essa crise. Então, precisamos estar abertos a outras pessoas para que os nossos relacionamentos funcionem. E eu observo que muitas pessoas que participam de grupos de apoio conseguem pôr de lado o medo de falar com outros sobre os seus problemas. E ela acha isso bom, né? A autora acha isso interessante. Sempre haverá problema nos relacionamentos. Deixar o medo de compartilhar, ameaçar seu futuro é ridículo. Então aqui ela está falando justamente daquelas situações, né? Sobre o funcionamento está falando justamente daquelas situações que a gente guarda muito para dentro. Isso aqui, gente, eu estou sintetizando toda uma estrutura filosófica muito grande, né, mas que vocês vão começar a entender que é um saber ancestral muito antes do que a gente vai chamar no Ocidente de psicanálise, de psicologia, de trabalho baseado em evidências, de terapia cognitivo-comportamental. A gente está falando de uma sabedoria que é de um povo tradicional, que é de um povo que, ao olhar do ocidental, era um povo atrasado, e essas coisas, todo esse debate era comum desde a adolescência. As pessoas desde a adolescência já eram instruídas nessa linguagem espiritual do relacionar-se, né? Eu acho isso muito sofisticado, não sei vocês, certo? E aí ela vai falar do que tanto algumas pessoas querem ouvir aqui hoje, que é o tal do casamento, certo? Ela tem uma perspectiva sobre o casamento, e aí a gente está avançando um pouquinho no livro, certo? Quando você se casa, ela diz, nesse tipo de sociedade, não é só você que se casa, é toda a tribo, todas as pessoas daquela tribo, daquela aldeia e da família vão se casar. Você é a pessoa que lhe dá oportunidade para isso. Assim, na aldeia, as pessoas dizem que vão se casar tal dia, embora seja o casamento de outra pessoa. Olha que interessante, né? A aldeia fala que vai casar, mas o casamento que está casando é Gabriele lá com a pessoa, a outra pessoa lá, Gabriel aqui com a outra pessoa. Mas é a comunidade toda, né? Da mesma forma que a criação das crianças vai ser responsabilidade da comunidade, vai ser também o casamento responsabilidade dessas pessoas. Há um cuidado, é um ideal de cuidado, é diferente. E aqui não é um espetáculo, né? Hoje existe toda essa parafernália de espetáculo para o casamento, que é para outra pessoa, ou seja, as pessoas às vezes dão a festa não é para o casal, né? A festa é para os convidados. Só que esses convidados não vão participar da comunidade que vai auxiliar esse casal. Talvez um núcleo muito pequeno de amigos e de alguns familiares. Aquela galera toda não vai se responsabilizar, não vai se ajudar,
não vai ajudar, não vai aconselhar, certo? Então, é uma perspectiva, certo? E aí, é onde ela vai abordar, depois do casamento, depois da ritualística, depois da comunidade, o outro tema central, né? O outro conceito central, a ideia de intimidade, né? A ideia de intimidade aqui dentro. O conceito de intimidade, que é também a intimidade espiritualizada. Verdade. Se preocupa em dar. Vamos ver aqui o que Gabriela diz. Gabriela. Verdade. Se preocupa em dar uma satisfação à sociedade e nem sempre os elos estão fortalecidos entre o casal e a família de ambos. É isso, né? E claro, tem famílias e famílias, né? Nem toda família é de fato uma comunidade, mas a ideia central do texto é essa. Naquele cotidiano existia sim a comunidade. E não quer dizer que não existia diferenças entre os da Gara, tá, gente? Existia diferenças. Porém, isso tudo era superado porque eles entendiam que tinha uma força maior aí, né? De, de um ser, de uma força que era o espírito, certo? Sobre a intimidade, ela já vai dizer logo de cara, é uma atração natural entre dois seres humanos, é algo movido pelo espírito, ela vai reiterar isso o livro todo, vai amarrando isso em todos os capítulos. Segundo os anciãos, o espírito une as pessoas para dar-lhe a oportunidade de crescerem junto. Eu acho que foi, não sei se foi a Gabriela ou a Cláudia Regina que falou isso no início, certo? De crescerem juntos. Esse crescimento é diretamente conectado com as dádivas que as duas pessoas poderão dar à aldeia, ou seja, o que, que eles devolvem para a comunidade. Aquela comunidade que tanto deu suporte desde a primeira infância, agora, onde estão na fase adulta, onde estão na fase potente, eles estão juntos, o que, que eles vão devolver para essa comunidade em forma de serviço, em forma de evolução. É por isso que quando um casal está em apuros, toda a aldeia está em apuros. Né? Quando o casal está em apuros, toda a aldeia está em apuros. E uma coisa que eu acho interessante aqui é que, apesar do povo da Gara, ela vai trazer como essa questão do trabalho, existia sim uma divisão de trabalho ali, onde é, o homem vai ter algumas ocupações, a mulher vai ter outras ocupações, só que ela vai falar muito da questão da energia. O homem pode sim fazer coisas que têm uma energia, eu não sei como vocês entendem isso, mas ela está falando do polo mesmo espiritual, que é feminina, a mulher pode fazer algo que é dessa energia masculina, mas é, isso não vai fazer com que o cara deixe de executar as coisas dele de homem, nem a mulher as coisas dela de mulher. Ela não vê, a cultura da Gara não vê esse papel muito marcadinho de gênero. Tem algumas funções específicas de cotidiano, mas no sentido amplo, ela vai falar que são duas energias que se complementam. Inclusive, ela vai falar, olha, o guerreiro que ele não tem um pouco de energia de matriarca dentro dele, ele vai ser um cara que vai se tornar agressivo demais, né? Então precisa dessas doses, desses polos. E aí ela vai falar, inclusive, fazendo uma crítica a essa perspectiva ocidental, né, de fragmentação, de colocar cada um na sua bolinha. Ela vai falar até que ela é simpática a algumas ideias, né, do feminismo contemporâneo, da época dela, que desconstrói esse papel da mulher de subalterna em determinados locais, né? Então, isso que ela encontra nessa teoria feminista, ela já via lá no povo da Gara, né? Então, ela vai falar o seguinte, no processo de iniciação, sim, os homens vão fazer os processos de iniciação com os homens, as mulheres vão fazer as iniciações com as mulheres. Mas a gente vai ver aqui o seguinte, ó, o que sentimos é que o homem tende a vestir a máscara de guerreiro, mesmo no círculo de cinzas da intimidade. Enquanto esse ser guerreiro não for domado por algum tipo de energia maternal, é quase impossível para que o homem traia uma relação íntima com a sua parceira. Então, enquanto ele não tem essa noção mais ampla dele mesmo, até da própria feminilidade, ele também não vai ter uma relação interessante com a sua parceira. Então, se ele veste essa máscara, o que é a máscara do guerreiro? É um arquétipo, certo? Que ela está trazendo aqui, certo? Enquanto o homem ele veste uma máscara do que a sociedade imprime para ele, enquanto papel de ser homem,
ele vai se limitar. Nunca vai conseguir ter uma relação sensível, espiritual, até mesmo amorosa. E vamos pegar um exemplo contemporâneo aí, de uma galera que foi subir uma montanha vestindo um guarda-pó laranja e pagando cifras milionárias para a empresa que organiza isso, né? Não sei se vocês viram aí, viralizou um tempo atrás aí, esse serviço do tal do Legendários, um grupo de homens que vão subir para uma montanha falando que eles vão aprender o que é ser homem, certo? É, bom, quem lucra com isso é quem é o organizador disso tudo, né? Eles já mobilizaram milhões de reais com isso, né? Já foram mais de 80 mil homens, se eu não me engano, participando desse ciclo que viralizou recente, né? Mas é muita gente para um ideal de masculinidade, né? Então, o cara ele faz várias coisas, ele tem um contato com a sua própria intimidade, com a sua própria psique, ele está ali com muita carga que ele traz da vida toda, às vezes até da infância, e o que vai resolver para ele é 3 dias na montanha, né, com outros homens, com a mesma coisa, nutrido por um discurso dessas novas interpretações bíblicas que estão surgindo aí, que geralmente somente uma teologia da prosperidade, geralmente quem prospera que é o dono da igreja, ou o pastor, enfim, o dono da ideia. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas é uma galera que geralmente é muito preconceituosa, é muito machista, é uma galera totalmente intolerante, certo? É essa galera que está indo para esse tipo de coisa, buscando um ideal de masculinidade, vestindo a máscara do guerreiro, certo? Sem escutar de fato as mulheres, tá? Então, é bem tosco e distorcido, Débora, mas essa sociedade pós-moderna que a gente vive é isso, né? Tem todas essas práticas. Então, seguindo aqui, né, a Subofonsomé, ela vai trazer pessoal do Instagram. A gente está debatendo aqui no Meet o livro O Espírito da Intimidade da Subofonsomé. Livro interessantíssimo, vale a pena entender um pouco da cosmovisão da cultura da Gara. O link do grupo de aulas abertas está na história anterior. Você pode entrar e pegar o link do Meet aqui no Meet, que está acontecendo um debate massa, viu? Aqui no Instagram vocês estão pegando o trechinho aqui. Mas é isso. Você que está assistindo aí, chama no direct se você quiser ter acesso ao livro, te mando o PDF, viu? Vamos lá, como é que tá o chat aqui? Já trombei com ele nas ruas de SP. Pô, Gabriel, que doido, viu? É isso, Gabriel. Eu lamento por esse encontro, viu? Mas é complexo. Então aqui ela está trazendo, olha só, uma cultura muito antiga, uma cultura do Ocidente africano que já tinha uma reflexão muito mais profunda, muito mais sensível que o nosso Ocidente veio aqui, né? Então, essa pegada. Mais adiante, né, ela vai trazer essas ideias dos rituais, né? Eu falei tanto aqui do ritual, porque tudo era ritualizado, então eu vou trazer aqui algumas considerações sobre isso, né? Pessoal, diferente da cultura ocidental, onde tudo vai ser pautado em religiões abraâmicas, né? Sobretudo catolicismo, e todas as dissidências do cristianismo, certo? Onde tudo é muito aberto e tem essa questão do culto, da leitura da palavra, enfim, de alguns processos. Dentro de muitas tradições africanas, a gente vai ver essa cultura da iniciação. A iniciação, não só lá, em diversos locais, tá, gente? No Oriente também, tá? Vai ter isso. No Oriente vai ter tradições iniciáticas, e até do que mais tarde vai se chamar de Ocidente, até o Império Romano, até uma parte do Império Romano vai ter iniciação. Iniciação nada mais é de um contato mais do que um contato mais profundo com a espiritualidade a partir de desapegos, de vivências e de aprendizados que são muito diretos. Então não vai ser para uma grande galera, um banco, não vai ser transmitido numa live, vai ser dentro de um cotidiano de vivência. Quem é de terreiro aqui sabe, certo? Então,
tem momentos de reclusão, tem momentos de preceito, tem momentos que você precisa desse contato mais íntimo com quem é aquela pessoa que é o seu sacerdote, que sabe mais, que já atravessou determinados processos. A iniciação é isso. Acontecia para o Dagar a partir da, da infância, perdão, a partir da adolescência, certo? E se repetia quando necessário, se repetia de ano em ano e se repetia quando necessário, certo? É isso que a autora vai trazer. E da mesma forma a gente, né? Às vezes a gente precisa passar por determinados é, momentos, né? A gente precisa fazer determinados rituais de acordo com alguma demanda da vida, seja ela de saúde, seja ela espiritual, ou quaisquer outras ordens, certo? É, tem esses momentos, é uma forma de reavivar o espírito. Então, ela vai trazer muito isso, né? Os rituais como forma de reavivar o espírito, de chamar o espírito para perto, de nutrir esse espírito mais uma vez para aquelas demandas cotidianas, certo? Então, ela vai falar que era importante para os relacionamentos que as pessoas fizessem esses rituais para manter a paz, para manter a ordem, para organizar essas ideias, porque às vezes é uma desordem interna, espiritual, que a pessoa nem sabe direito como é, que vai gerar uma, uma desordem do cotidiano. Isso serve para a gente aqui também, se a gente for pensar na materialidade da nossa coisa aqui. Ou seja, às vezes tem uma desordem interna aí que está fazendo sua vida ficar toda bagunçada. Aí você está chegando atrasado nos lugares, está está adotando algum comportamento de maneira compulsória, seja, sei lá, comer demais ou comprar coisa, e isso está aqui dentro da ordem interna, psicológica, às vezes dentro da ordem espiritual, certo? Eu não sei o que que vocês acreditam, né? Mas no que eu acredito, às vezes tem coisa que é de ordem espiritual mesmo, que a gente precisa organizar, certo? E às vezes tem coisa que é de ordem psicológica. Isso afeta o nosso cotidiano material, prático, tá? Então, ela já traz essas reflexões. Mais adiante, ela vai falar também da ideia de propósito, né? O propósito que norteia todo o cotidiano, toda essa galera, inclusive o nascimento. Essa, essa questão do nascimento é muito interessante, né? Quando esse casal está nutrido, quando ele está espiritualmente forte, e aí vem aí os filhos também são símbolo desse propósito. É bem bonito, né? É até, é até poético. Ela fala do nascimento com propósito. Quando duas pessoas casam, se constrói um relacionamento íntimo, e lembra, essa intimidade é para além do cotidiano, é intimidade espiritual. É desejável que se abram para a entrada de outras almas, que criem um espaço sagrado para os espíritos que queiram trazer à Terra seus dons e cumprir seus propósitos. Ou seja, eles acreditavam que tem um espiritual lá que está espíritos pairando, e esses espíritos também têm dons e propósitos já lá, e eles vão materializar aqui na Terra. Como eu disse aqui, a gente não vai falar de religião especificamente, mas a gente está mostrando essa visão do povo da Gara. Se a gente tornasse a vida mais como um propósito, né, entender, passar um tempinho investigando qual é de fato o nosso propósito, não daquela perspectiva cristã, mas no sentido de contribuição para a comunidade, que propósito na perspectiva cristã virou muito uma coisa ligada ao que você faz, ao que você trabalha, e não é bem por aí, né? É mais com o que você pode entregar para o mundo. Às vezes não necessariamente é com o que você trabalha, mas se nossa sociedade fosse alinhada em algo mais parecido, se a gente não tivesse que gastar tanto tempo correndo atrás de grana, a gente teria mais tempo para desenvolver os nossos reais propósitos, contribuir de maneira mais genuína. Mas é isso, né? E aqui ela vai trazer também a ideia de amor romântico com uma armadilha. Essa ideia de amor romântico com uma armadilha é interessante, é complexa. Porque as pessoas estão se relacionando, né? Não tem que ter amor lírico, sim, mas ela vai trazer isso como uma construção ocidental, o amor romântico, né? Tem mais a ver com a expectativa que você coloca no outro, tem mais a ver com o que você quer que o outro supra, tem mais a ver com uma mobilização, um esforço ali para aparências,
que é diferente da intimidade espiritual, o espírito da intimidade, melhor dizendo, como ela coloca no livro. Então, galera, a gente está chegando aqui a 1 hora e pouquinho. Geralmente a aula eu tento estruturar para ser 1 hora, para não ficar tão cansativo, nem para quem está ministrando, nem para quem está ouvindo. Eu vou fazer minhas ponderações finais até essa parte do livro, né? Como eu disse, a gente não vai esgotar o livro todo numa aula, mas é uma forma de apresentação, dialogar com quem já leu e despertar a curiosidade de quem ainda vai ler, certo? Podendo ter uma segunda aula, podendo ter uma segunda aula, né? E aqui, considerações, né? Primeira coisa, a autora ela coloca uma perspectiva que de fato é disruptiva, né? Com a nossa cultura ocidental, com passo rápido, né, Mariana? 1 hora passou rapidinho mesmo. Mas assim, eu ainda estou aqui encaminhando a conclusão. Vamos ficar aqui juntos por mais um tempinho, porque também eu vou abrir para discussão. Né? Ela vai trazer essa perspectiva que é disruptiva. Quando eu li esse livro, e até eu já estar revisitando aqui quais os tópicos que eu ia trazer para dialogar com vocês, é, eu fiquei impressionado como que pensamentos tão amplos e tão complexos, que às vezes a gente vai precisar de um alto grau de erudição hoje para desenvolver, né? Eles já tinham, assim, de uma maneira muito natural, de uma maneira muito presente, né? Como ela vai trazer, desde os primeiros rituais iniciais já se conversava com essas coisas, sobre essas coisas com os adolescentes e as adolescentes. Essa ideia da centralidade do espírito, da intimidade de um com o outro como algo espiritual, que não é carnal, que não é sexual. Inclusive, faz, ela discorre em alguns momentos sobre isso, né? Se a pessoa ela só consegue enxergar as vias de relacionamento por essas vias carnais, tem alguma coisa aí desalinhada do ponto de vista do espírito, né? Então, olha, se você só está conseguindo enxergar essa coisa do ponto de vista carnal, você está precisando de algum ritual, você está precisando de alguma reconexão, você está precisando, né, olhar para dentro, certo? Porque não é nem o que é adequado. Ela não trata essa coisa de inadequado, adequado. Ela fala, não é o que é o fluxo da natureza da intimidade, do espírito da intimidade, certo? E hoje a nossa sociedade ela é hipersexualizada, né? A vulgarização dos corpos, a hipersexualização, né, não é de hoje, mas hoje se intensifica, né? A hipersexualização da mulher jovem, isso é um lastro doentio desse modelo civilizatório que nós temos, que tem que ser pensado também, nessa banalização, né? E veja, isso aqui não é uma perspectiva conservadora, tá? Mas é uma visão mais espiritual da coisa. E também não é espiritual do ponto de vista ocidental, é do ponto de vista africano tradicional, tá? Então, olha só o tanto de camada, né? Se a gente for, de fato, pensar uma estruturação de ser, nossa, daria uma tese, né, de doutorado para alguém escrever aí, pode ser um de vocês aí, onde você está assistindo, não vou ser eu. E, bom, para finalizar, eu gostaria de ouvir vocês que pegaram aqui do começo, né? Chegou Cultura Manifestações Populares. Se você puder dizer Cultura Manifestações Populares de onde você é, aqui no chat, nos agraciar, vai ser interessante. O pessoal aqui já se apresentou. E aí, quem quiser contribuir, Débora já abriu a fila. Quem quiser contribuir, perguntar, discordar, entendeu? Que eu só estou apresentando as ideias da altura de acordo com a perspectiva da minha síntese, né? Da forma que eu consegui sintetizar para trazer para vocês, né? Pode ou levantar a mão ou mandar aqui no chat que eu leio também, tá, gente? Eu já vou mandar a lista de frequência, tá? Deixa só esse momento aqui de interação. A lista de frequência dá acesso ao certificado, tá? Pode dizer, Débora, você levantou a mãozinha aí. Olá, pessoal. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem, que eu estou com fone? Tá conseguindo me ouvir? Ah, tá, não. Eu acho que me lembrou também, é para linkar, parafraseando, desculpa, uma frase da professora também, a Carla Acotirene,
né, que ela também ela fala, né, que a gente não que isso ficou na minha mente, eu fiquei bastante reflexiva, que eu tive comportamentos até que não eram legais no passado, mas que a gente não deve oferecer o sexo, no caso do livro que fala, não é o sexo, fala a intimidade, querendo afeto, né? E nem buscar o afeto através da intimidade, né? Que a gente se engana muito na sociedade, na construção com a outra pessoa, né? Com outro par ou companheiro, que essa conexão, como você disse, né, professor Rodrigo, tem que ser espiritualmente, tem que ser gerado, é criado, tem que ter esse elo. Não é não é uma crítica, né? Mas eu tipo, a mulher ela não deve oferecer a chave do seu sexo é para achar que vai ter um relacionamento, que não é só isso, né? Que para que dê certo, evolua e se desenvolva, mas antes a gente não tem essa percepção, né? Tá, bacana, Débora. Deixa eu só pontuar uma coisinha. Desse ponto de vista até da sexualidade, os da Gara eram bem resolvidos, tá? Assim, só para falar assim, Sim, não, não é que não existiam tabus, né? Mas essas orientações, a conversa, pelo que o autor atrás, já existia desde a primeira iniciação, certo? Para a gente não pensar também que é um ideal conservador da coisa, não. Isso aí só não. que é É, justamente é falar, algo muito. falar do que existe, é porque, olha só, o que você colocou é bem interessante, né? Ao passo que nós temos uma sociedade que passa por um momento ultraconservador, recuperando alguns valores, etc., né? Isso vem para a mulher, né? É sempre uma continuidade, uma estruturação de poder sobre o corpo, e esse corpo geralmente é feminino, né? Então, os homens geralmente podem muita coisa, as mulheres sempre são cerceadas, né? Então, essa liberdade tem que existir, mas aqui ela está falando do ponto de vista de conexão entre sujeitos, né? Aí sim entra o que se falou nessa essa conexão entre sujeitos, tem que extrapolar essa questão meramente carnal para a cultura da Gara, como ela coloca o tempo Isso. centralizado no espírito, né? Não é algo para a gente pensar, né? Não é o que a gente vai trazer uma resolução agora, como eu disse, a gente não precisa criar Não, uma sociedade neodagariana, mas aqui são provocações não. É em uma relação. coisa que a gente lê e relê esse livro e fica refletindo e pensando sobre. Eu tinha lido ele o ano passado, tá, professora? Mas eu estava lendo agora por causa desse encontro e eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou refletindo sobre o que é um relacionamento ligado fortemente com a espiritualidade, que é algo bem maior e bem mais rico. É isso, tá, pessoal? Não quero ficar falando muito aqui. Ah, fiquei sem som. Pessoal, mandei aqui o Forms com a nossa lista de frequência. Coloca seu nome completo, por favor. E falar, né, duas coisinhas para vocês. Vai rolar agora, no dia 24, próximo dia 24 é um sábado, a imersão Teia de Anansi Tecendo Saberes. O que é isso, Rodrigo? É uma imersão onde eu desenvolvo alguns temas, certo, relacionados à cultura africana e cultura afro-brasileira, né? Esses temas, eles são amarrados entre si, é uma tarde inteira, assim como as aulas abertas em meus outros cursos, acontece ao vivo, mas a gravação fica disponível, tá bom?
Essa imersão, gente, eu vou abordar primeiro África, então berço da humanidade, conceito de oralidade, de ancestralidade, diáspora, aí eu vou trabalhar anticolonialismo e combate da colonização mental, e dentro da esfera de Brasil eu vou trabalhar um pouco dos povos iorubás, povos bantos e práticas antirracistas reais, possíveis, tanto para espaços formais quanto espaços informais de ensino, certo? Tem gente aqui que já fez curso meu no início do ano, sabe como é que é a pegada, né? É aula mesmo, então a gente vai estar ali das 13 até as 19, 19 e pouco. Tem um intervalo no meio do caminho, né? Para a gente descansar, tomar um cafezinho, 15 minutinhos, 20 a gente volta, certo? Tudo pelo Meet. Então vale a pena quem quer se aprofundar mais nessa temática. São falas mais amplas, mas dentro de uma perspectiva que é afrocentrada. Rodrigo, não gosto do formato ao vivo, né? Quero algo que eu possa assistir depois no meu tempo. Tem um curso do Movimento de Sankofa, que eu abordo em 3 aulas de 2 horas e pouquinho. Está aqui a Débora que pode, né, dizer o formato, né? E aí aula com referências, com mapa mental, com recursos didáticos para a gente debater. O curso Movimento Sankofa foco na ideia de ancestralidade a partir do Amadou Apantebá, na ideia de unidade cultural da África Negra a partir do Cheikh Anta Diop, apresenta um pouco de filosofia africana também, com o Cheikh Anta Diop, com o Teófilo Obenga, e falo também de ancestralidade, só que eu explico a arquitetura geral, eu abro um mapa mental, eu explico isso. O Sul, Movimento Sankofa está gravado na Hotmart, super acessível, certo? E tem 4 respostas só, gente. Tem mais gente aqui online. Então, quem não preencheu, preenche depois, tá? Vocês que estão aqui podem me pedir no off lá no WhatsApp, que não conseguiu preencher, que eu mando o link, certo? E se você está aí querendo desenvolver seu próprio projeto, né? Seja você educador, artista, psicólogo, e não tem direito ali uma, um norte, né? Tá um pouco perdido. Isso, o curso Movimento Sankofa foram 3 noites, certo? A gente partilhando. Todo mundo que compra o Movimento Sankofa tem acesso a todas as aulas abertas, porque eu subo lá também, as passadas, essa vai estar lá também, as futuras, certo? Beleza, beleza, Wesley, certo? Obrigado aí por ter respondido. Eu tenho uma mentoria, galera, chamada Teia de Anansi, Tecendo Saberes, onde eu auxilio já hoje, pode dizer, profissionais de áreas diferentes a estruturar seus projetos. Não são projetos acadêmicos, não estou te orientando para mestrado e doutorado, tá? Ainda, mas projetos pedagógicos, culturais, onde dentro de todos esses pilares eu te ajudo a pegar a sua ideia que está aí na sua mente, no seu coração e colocar na rua. Então eu abordo, direciono você a partir dos seus valores, eu te ajudo na escolha do tema, na estruturação, com as estratégias de comunicação, tanto as internas quanto as externas, te ajudo no material de apoio, a gente faz um ciclo de avaliação contínua, onde você aplica, depois a gente ajusta o que precisa, e é tanto para você que quer fazer algo no presencial quanto no digital, porque na parte de comunicação eu te ajudo sobre comunicação a partir da plataforma MetaEds, com Facebook, Instagram, WhatsApp Web, te ajudo com caixa de e-mail, lista quente, morne fria, são estratégias. Tudo isso é ancorado em estratégias e metodologias que transitam entre algumas da parte prática e algumas da parte acadêmica, certo? Então, se você tem aí uma boa ideia, quer desenvolver, seja na escola, num espaço informal de ensino ou na internet, certo? Eu posso te apresentar por dentro, em uma chamada estratégica, o que que é essa mentoria, o que que ela é capaz de fazer. Roda de conversa, palestra, oficina, curso online, tudo é possível dentro da metodologia TEA de Anansi, tá? Pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui, certo? Vou encerrar agora a nossa gravação, certo? Quero dar aqui
um